Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Alexandre Frota, com o tempo de liderança do PSL. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Gostaria de pedir a todos a atenção. Quero parabenizar a Carla Zambelli por esse evento, pela mulher que você é. Já tivemos nossas diferenças e hoje estamos trabalhando juntos por um Brasil melhor. E eu reconheço o trabalho que você fez antes, o trabalho que você está fazendo, a força da mulher que você representa. Eu gostaria, antes de falar, que todos vocês pudessem aplaudir a Carla Zambelli, assim como aqueles líderes que estão aqui dentro, Schecker, Tomé e todos aqueles que fizeram e fazem a história do ativismo de boa índole, honesto e de muita guerra, que fizeram com que o país tivesse um pouco de esperança e um pouco de luz. Parabéns, Carla, parabéns, Schecker, parabéns, Tomé, e a todos aqueles líderes de partido, movimentos que estão aqui dentro hoje. Nos últimos dias, o que mais nós ouvimos foi: quem matou Marielle? E eles esqueceram de que em apenas um ano descobriram quem matou Marielle. Mas nós estamos esperando há 17 anos para saber quem matou Celso Daniel. Eles não podem esquecer que em 2 meses, no governo Bolsonaro, já temos aí quem matou Marielle. E aí, tem um texto muito bom aqui. Prenderam os suspeitos pelo assassinato de Marielle e Anderson. Agora, eu gostaria de saber, a esquerda, esses criminosos também são vítimas da sociedade? Mais iluminação pública na rua, onde eles foram assassinados, teria evitado o crime? As cadeias estão muito cheias para prendê-los, ou há espaço suficiente para encarcerar esses bandidos? O Estatuto do Desarmamento desarmou esses 2 bandidos que cometeram esse crime? Prisão só depois de transitado em julgado, em última instância, e daqui a 20 anos no STF? Ou já se pode enjaular esses 2 meliantes? Indulto de Natal, saidinha, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa e demais regalias. Vai valer para esses 2 ou eles têm que arder no fogo? Eles merecem flexibilização das penas, redução por bom comportamento, 1/6 da pena, prisão domiciliar. O que esses caras merecem, afinal? Uma boa para eles deveria ser uma prisão perpétua. Pena que no país não existe. Existe para nós brasileiros, que não podemos sair de nossas casas, temos nossas famílias assaltadas e assassinadas. Eu vou precisar, só para terminar aqui, presidente, esses 2 poderão sair para todos os velórios de parentes e familiares. Direitos humanos vai valer para esses 2? As ONGs vão defendê-los ou só vale para alguns bandidos? Por fim, quem mandou matar Marielle? Aparentemente, só os 2 presos sabem. Como descobrir? Vale dar uma apertadinha neles? Como sugeriu Haddad no caso do WhatsApp? Ou dá para encostar um dedo ou 2 nesses pobres coitados? Ok, se você tem coração de manteiga, pode ser uma delação premiada para eles entregarem o mandante. Será que vão passar por exames de sanidade mental e ficar
impunes depois de um laudo questionável, como Adélio, que deu a facada em Jair Bolsonaro? Enfim, eu gostaria de saber como está a cabecinha da esquerda nesse momento. Mantém o discurso imbecil de sempre ou vão se alinhar ao discurso da maioria dos brasileiros? Bandido bom é bandido preso. Muito obrigado e parabéns, Carla. O deputado Alexandre Frota sempre dando uma aula para a gente de oratória. Gostaria de chamar o querido amigo Marcos Belízia, que vai falar em nome do movimento Brasil Acima de Tudo e que foi um dos responsáveis pelas manifestações durante a campanha do Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Senhora Presidente, senhoras deputadas e deputados, vocês fazem parte da mudança política que a sociedade pediu nas últimas eleições. Nunca se esqueçam do recado das urnas pedindo renovação. As manifestações nas ruas e nas redes sociais mostram que o povo acordou. Vários políticos tradicionais não foram reeleitos e não estão mais aqui para fazer parte da história do nosso país. O povo deu o recado e pediu mudança. O povo brasileiro acordou. Agora chegou a hora da verdade. Deputadas e deputados, vocês irão fazer parte da história do nosso país. Farão parte da história do nosso país por aprovar a reforma da Previdência Social e salvar o Brasil, ou farão parte da história por terem se esquivado e deixar o nosso país em verdadeiro colapso político e econômico. Políticos de direita, centro e esquerda, vocês têm a responsabilidade de conduzir os votos nesta casa para o bem de todos os brasileiros e brasileiras. Sem responsabilidade fiscal, não existe avanço econômico e justiça social. A ampla reforma da Previdência não foi aprovada nos últimos 15 anos por falta de empenho ou vontade, principalmente dos presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Esses presidentes preferiram não enfrentar o gosto amargo deste remédio para salvar as contas públicas do nosso país. Ficaram em uma posição de neutralidade perante a crise da Previdência. Dante Alighieri disse: no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. O povo brasileiro sabe que, se nada for feito, nada sobrará para os brasileiros em um futuro muito próximo. Senhores deputados, nós da sociedade civil pedimos do fundo do nosso coração: tenham responsabilidade, tenham respeito pelas futuras gerações. Agora é com vocês, agora também é com a gente. Agora não é hora de marcar posições idealistas partidárias e agora é hora de agir pelo Brasil. Os eleitores não permitiram que o Brasil passasse pelo que a Venezuela está passando. Congressistas da base aliada e da oposição, cabe a vocês a responsabilidade de não passar, que o Brasil não passar pelo que a Grécia passou em um passado recente. Para finalizar, gostaria de parafrasear o presidente americano John Kennedy em seu discurso inaugural de posse. Não pergunte o que o Brasil pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo Brasil. Obrigado. Parabéns, Belízia. Gostaria de chamar agora o deputado Marcelo Freitas. Ele está por aí? Está aqui. E em seguida, a Ray Alves e Morgana Macena. Bom dia a todos. Queria cumprimentar de maneira bem efusiva a minha amiga Carla Zambelli pela iniciativa dessa sessão solene e dizer que realmente no ano de 2018 fizemos uma renovação significativa no Congresso Nacional Brasileiro e alteramos os rumos da presidência da República de nosso país. Contudo, inúmeras situações de violência e corrupção ainda existem em nosso país. Para que se tenha uma dimensão dessa realidade, temos matado por dia no Brasil 175 pessoas. Ao mesmo lado, cerca de 10% do nosso produto interno bruto é desviado ano após ano
o que equivale a aproximadamente 300 bilhões de reais. Eu costumo, Carlinha, fazer um paralelo e trazer sempre ao conhecimento das pessoas uma frase de um jurista que chama Ivan Lira de Carvalho. Ele diz o seguinte: violento não é só a ação do ladrão, do estuprador, do homicida, que muitas vezes, num rasgo de primarismo, ceifa a vida do seu semelhante por questões diminutas. Violento também é a ação do governante inescrupuloso, que não deixa de roubar recursos públicos para ornar jardins suntuosos de suas mansões, abarcando para si a verba que saciaria a fome de milhares de crianças carentes e retiraria dos corredores infectos dos hospitais os miseráveis que têm a desgraça de cair em doença. E é nesse contexto que devemos verdadeiramente observar a corrupção em nosso país. Corrupto deve ser julgado, condenado e ir para a cadeia. A desgraça que ele tem gerado em nosso país é terrível. E essa realidade somente mudará se o Congresso Nacional verdadeiramente assumir o seu papel e aprovar o fim do foro privilegiado, aprovar as medidas anticorrupção encampadas pela Transparência Internacional, aprovar a proposta de emenda à Constituição 412, que objetiva garantir a autonomia à Polícia Federal para que possa agir independente de governos. A PEC da Bengala também, como bem disse o nosso amigo. Para finalizar, para concluir, eu digo o seguinte: o Brasil vai melhorar com o nosso presidente Jair Bolsonaro e com o nosso Congresso Nacional. E eu queria dizer o seguinte, uma frase dita, atribuída a Mahatma Gandhi, o último ditador, que bem reflete a realidade do nosso país. Quando me desespero, lembro-me de que em toda a história a verdade e o amor sempre venceram. Houve tiranos, corruptos e assassinos, e por um tempo pareciam invencíveis, mas no final sempre caem, e alguns estão na cadeia. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Chamar agora